sejam bem-vindos. Meu nome é Luísa Cavalcante e somos alunos graduandos na Universidade de Pernambuco, no curso de Engenharia de Controle e Automação, e realizamos na disciplina de Programação 2, lecionada pelo doutor, professor Rubem Carlos Benanti, o projeto Autômato em Programação C. Contaremos no grupo com Gabriela Toscano, que falará sobre o AFND, comigo, na Luísa Cavalcante, que irei falar sobre a transição do AFND, que seria o autômato finito não determinístico, para um autômato finito determinístico. E em seguida entraria o autômato 2, que contaria com Arthur Calol da Cruz, que falaria sobre essa transição do autômato finito determinístico para uma expressão regular, assim como Vinícius Paes. E logo em seguida entraria José Felipe e vai falar sobre o Automax, que seria a junção de ambos. Certo, antes de falarmos sobre termos como AFND, autômato finito não determinístico, AFD, autômato finito determinístico, ou R, que é uma expressão regular, vamos entender o que, afinal de contas, seria um autômato. Bem, o autômato é definido como sendo um modelo matemático de uma máquina de estados finitos, que ele é reconhecedor de uma língua, nesse caso utilizamos a linguagem C, que serve para modelar uma máquina, um sistema, um computador simples. Ele é usado, por exemplo, em editores de texto para reconhecer padrões. Um conceito extremamente importante, do autômato é o conceito de estados. Esse conceito ele é tão amplo que ele foi desenvolvido um campo de conhecimento apenas chamado de teoria dos sistemas, apenas para ele. No nosso autômato, ele recebe, por exemplo, um conjunto de estados que seria definido pelo K. Esse, por sua vez, seria a quantidade de números de estados que teriam, seria de 0 ao infinito, por exemplo. Já o A, que seria o alfabeto, ele refere-se à transição, no caso de leitura. No caso, se, por exemplo, eu estou no Q0 e vou para o Q1, esse Q0 lendo A vai para Q1, esse A é o alfabeto que é indicado. No caso, esse alfabeto ele indica a última letra que é recebida, No caso, se eu tenho um autômato que tem letras de A, B, C, D, a última letra do alfabeto seria D, Que seria de recebimento de letras. Já o estado final, estado inicial, quer dizer, é um estado único, que é determinado pelo S, que ele é um estado único, que determina onde ele inicia o sistema. Já o F, que é um conjunto de estados finais, ele ainda vai ser determinado, ou seja, no AFND ele é um tipo, no AFD ele é outro tipo e na expressão regular é outro tipo, para ser definido sobre qual seria, se ele seria um estado final ou não, E temos o delta, que é definido pelo D, que ele é extremamente importante, ele tem como função a transição do autômato, ou seja, ele recolhe os nodos, que seriam, essa leitura do Q0, lê A, vai para Q1, essa criação desses nodos, desse Q0, lê A, vai para Q1, por exemplo, ele é armazenado pelo o delta, que seria a transição do autômato. Assim como o demais, se ele estivesse num estado Q1, por exemplo, lesse C e fosse para Q2, esse seria o delta, essa constituição. Mas mais à frente a gente vai explicar detalhadamente, inclusive com gráficos, que aí ficará de forma mais compreensiva. Bem, agora eu vou deixar vocês com a Gabriela Toscano, que ela vai falar um pouco sobre autômatos finitos não determinísticos. Olá, me chamo Gabriela Toscano e hoje, juntamente com a Luísa, irei falar sobre o autômato 1, o programa que converte um AFND para um AFD. A sigla AFND vem de autômato finito não determinístico. É uma máquina de estados finita, onde cada par de estados e o símbolo de entrada pode levar para vários próximos estados possíveis. No próximo slide eu vou falar um pouco mais sobre o que caracteriza um AFND. Existem dois principais motivos que tornam esta máquina não determinística. Um destes motivos é o fato de que um estado pode possuir uma transição vazia. No exemplo ao lado temos Q2, seta apontando para Q1 e um E.
esse E significa exatamente o estado vazio. Ou seja, se minha máquina estiver em Q2, ela pode ler estado vazio e ir para Q1. Ela não precisa ler um símbolo para mudar de estado. Outro motivo é o fato de que um estado pode ler um mesmo elemento e ir para mais de um estado final. Um exemplo disso é na transição 0 a 1, 0 a 2. O que isso significa? Que se a minha máquina estiver no estado 0 e ler o símbolo A, ela pode ir tanto para o estado Q1 quanto para o estado Q2, o que torna sua resposta não determinada. Antes de falar sobre a entrada do autômato 1, vou falar um pouco sobre como executar. Existem duas formas de executar o programa. A primeira delas é utilizando ponto barra, nome do arquivo executável .x, espaço "-f", espaço nome do arquivo .txt, espaço "-n". A segunda forma de execução é utilizando o comando cat, escrevendo da seguinte forma: cat, espaço nome do arquivo .txt, espaço pipe, espaço ponto barra, nome do executável .x, espaço "-n". Primeiramente, vamos falar sobre as duas funções principais, a tquintupla leitor KeyUser e a tquintupla leitor KeyFile. A tquintupla leitor KeyUser é uma função que é chamada quando o usuário utiliza o pipe para ler o conteúdo do arquivo via terminal, ou seja, quando o programa é executado utilizando o comando de cat. Esta função é do tipo tquintupla. Tquintupla é um struct que contém as informações da quíntupla que vai ser recebida, sendo K o número de estados, A o alfabeto, que pode ser lido pelo meu autômato, S o estado inicial, um ponteiro F do tipo telef, contendo a lista de estados finais, e um ponteiro D do tipo tdelta, contendo a lista das transições. Esta função tem uma série de condições para que possa inserir nas variáveis os valores de forma correta, além de conter as chamadas das funções de lista, como a inserir EF, que insere os estados finais, e a inserir deltas, que insere as transições de delta. A próxima função a ser falada é a ler KeyFile. Basicamente, essa função é chamada caso o usuário utilize a chave "-f" para executar o programa. A próxima função a ser falada é a ler. Ao utilizar o programa usando a chave "-f", um fopen será acionado e logo após, esta função será chamada. Dentro dela, existe um ciclo que faz com que o programa percorra todo o arquivo. Dentro dela, também contém a utilização da função fget para pegar o conteúdo presente naquela linha e inserir nas variáveis corretas, dependendo da condição que ele seguir. Ela também chama as funções de lista, inserir deltas e inserir EF, para que sejam colocados os estados finais e as transições de delta dentro das suas respectivas listas. Essas são as funções de lista que foram utilizadas no nosso programa. A primeira delas foi a inserir deltas. A inserir deltas funciona juntamente com as funções de entrada. Basicamente, quando a nossa função de entrada identifica um #D na linha, ele passa para a linha seguinte e pega o conteúdo que tem nela. Além disso, ele faz uma série de processos para que ele insira corretamente cada uma das linhas como um nodo da lista. Outra das funções utilizadas foi a inserir EF-AFD. Ela serve exatamente para inserir uma lista de estados finais do AFD, certo? Pois, ao executarmos o programa, possivelmente novos estados finais serão criados
então precisaríamos de uma lista de estados finais atualizada. Outra das funções de lista foi a imprimir deltas. Ela serve exatamente como a saída do nosso programa. Ela imprime os deltas do AFD. Após a realização da transição completa, esta função é chamada e printa no terminal todas as informações da quíntupla do arquivo traduzido. Além, é claro, de conter duas funções de limpar. Uma de limpar a lista de estados finais e a outra de limpar a lista de deltas. Bem, para compreendermos um pouco sobre a transição de uma AFND para um AFD, temos que compreender o que seria um AFD, né? Que seria o autômato finito determinístico. Ele, por sua vez, é uma máquina de estados finitos que aceita ou rejeita uma determinada cadeia de símbolos, gerando com deltas sem ambiguidade e não admitindo transições vazias. Ou seja, qual seria a diferença de um AFND para um AFD? A diferença mais relevante entre um AFND para um AFD é que o AFD é sempre possível determinar qual é o estado para que o autômato transita após o consumo de qualquer símbolo, pois o retorno da função de uma transição de um AFD é um estado único, enquanto um AFND é um conjunto de estados. Essa é a diferença primordial de uma AFD para um AFND. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a transição do autômato 1. Bem, como foi dito anteriormente, tem por função fazer a conversão de um autômato finito não determinístico em um autômato finito determinístico. Eu vou falar sobre duas principais funções, que seria a T-quíntupla FND to FD, que chama as demais funções responsáveis por gerar o AFD, e vou falar um pouco sobre a T-delta, né, a FND Translator, que ela tem por função, né, ser recursiva, que remove as transições vazias e monta as eclosures. Para começarmos, então, vamos falar sobre a função T-quíntupla FND to FD. Para começarmos, então, vamos falar sobre a função T-quíntupla FND to FD. Para começarmos, então, vamos falar sobre a função T-quíntupla FND to FD. Para começarmos, então, vamos falar sobre a função T-quíntupla FND to FD. Para começarmos, então, vamos falar sobre a função... Ok, vamos falar um pouco sobre a T-quíntupla FND to FD, né, que ela faz o recebimento da T-quíntupla FND, né, que foi feito na entrada, né, recebida na entrada, que ela pode ser tanto por usuário quanto por arquivo, leitura de arquivo. Então, essa T-quíntupla AFND to FD, como foi dito anteriormente, ela tem por função chamar as demais funções. Como exemplo, a função AFND Translator, que eu vou falar posteriormente, que é chamada para cada um dos estados existentes no autômato. Assim como a função nada menos importante, que é a Echo to FD, com a nova lista gerada pelo AFND Translator. Ou seja, essa T-quíntupla AFND to FD, ela se torna a main do processo de transição do AFND, né, que seria o autômato finito não determinístico, para um autômato finito determinístico. Ela é a estrutura base da função, para essa função. E retorna, né, ao final dela, o AFND gerado pelas demais funções. Já que já compreendemos a T-quíntupla AFND to FD, está na hora de a gente voltar e falar um pouco sobre a AFND Translator. Pronto, agora que já compreendemos o que seria a T-quíntupla FND to FD, vamos falar um pouco sobre a T-delta FND Translator. Pronto, agora que já compreendemos o que seria a T-quíntupla FND to FD, vamos falar um pouco sobre a T-delta FND Translator. Pronto, agora que já compreendemos o que seria a T-quíntupla FND to FD, vamos falar um pouco sobre a T-delta FND Translator. Pronto, agora que já compreendemos o que seria a T-quíntupla FND to FD, vamos falar um pouco sobre a T-delta FND Translator. Bem, a T-delta FND Translator se trata de uma função recursiva que tem por função montar as eclosures do autômato AFND. Ela analisa as transições que partem de um estado, passando para outro estado, recursivamente, e caso ela encontre uma transição vazia, ela é removida. Né? Ao finalizar isso, ela torna uma lista com todas as transições achadas naquela subrotina e encaixa no final da lista achada na subrotina anterior.
Ou seja, ele retorna uma lista com todos os movimentos possíveis sem transições vazias. Então, essa é a função principal do T-Delta AFND Translator. Pronto, agora que vocês já compreenderam o que seria a transição de um AFND para um AFD, já está na hora de vocês compreenderem agora sobre o que seria o Autômato 2, que seria o AFD para o ER, né, que seria o autômato finito determinístico para uma expressão regular. Vou deixar agora vocês com o Arthur Calou da Cruz. Olá, eu me chamo Arthur Calou e agora que já foi introduzido a vocês o nosso autômato 1, que é o AFND para o FD, eu vou falar um pouco sobre o nosso autômato 2, que é justamente o AFD para ER. Então, vamos lá. Olá, eu me chamo Arthur Calou e agora que já foi introduzido a vocês o nosso autômato 1, que é o AFND para o FD, eu vou falar um pouco sobre o nosso autômato 2, que é justamente o AFD para ER. Então, vamos lá. Então, só passando aqui um pouco por cima, né, que já foi introduzido a vocês isso, a parte de que nosso autômato 1 ele é um AFND para FD, que justamente a nossa entrada desse autômato 2 vai ser a saída do passado, que é o AFD. E o AFD, como já foi dito, eles não possuem transições vazias e os seus deltas também não possuem transições ambíguas. Agora que já foi dito a entrada do nosso autômato 2, vamos para a saída, né, que é algo bem simples, que é justamente a AR, que nada mais é do que uma expressão regular, que basicamente é um conjunto de caracteres que formam uma expressão contendo o alfabeto e os respectivos conectores de acordo com as transições. Agora vamos para lá falar um pouco sobre a entrada e como executar o nosso autômato. Para executar o nosso autômato 2, funciona basicamente da mesma forma que o autômato 1. O usuário pode tanto digitar a chave "-f", ou então simplesmente utilizar o pipe. E como funções de entrada, temos as principais, que é justamente as que possuem lá no autômato 1, que é a tquintupla leitor quem usa, com a utilização do pipe, né, para ler o conteúdo do arquivo via terminal, ou caso o usuário digite a chave "-f", que é justamente na tquintupla ler_quim file, para executar o programa. Fala um pouco agora sobre algumas funções de transições do nosso autômato. Posteriormente, vocês veriam com Vinicius Paz. E então, vamos lá. Fala um pouco primeiro sobre a tquintupla do QA estado. Essa função é passada como parâmetros o tlef, do f-cabeça, o tquintupla, justamente do fd, e o tdelta, do d-cabeça. E ela tem como função justamente criar um novo estado inicial e um novo estado final, porque nós precisamos disso quando ocorre a transição do fd para a expressão regular. E também inserir nesse novo estado final na lista dos estados finais. E essa função, ela justamente vai chamar a função novos deltas, que nós veremos no próximo slide. Pronto, a gente falou agora um pouco sobre a função do criar estados e a sua função. Então, vamos embora agora falar um pouco sobre a função tdelta para criar os novos deltas. Pronto, falar um pouco aqui, só para finalizar, da nossa função do tdelta para novos deltas, né? Que ela é passada como parâmetro o tdelta do d-cabeça, é uma variável inteira que vai ser usada para o estado inicial, e uma variável inteira f, que vai ser justamente para o estado final. E essa função, ela tem como função justamente criar os deltas desses novos estados criados pela função criar estados. E esses deltas criados, eles são com transições vazias, tanto para o estado inicial quanto para o estado final. E tem justamente a função de inserir esses deltas na lista dos deltas. Olá, tudo bem? Me chamo Vinícius Paz e vou apresentar para vocês a função adiciona ou e coloca estrela. Na função adiciona ou, a gente analisa dois deltas e analisa se o estado inicial de um é igual ao estado inicial do outro, se o estado final de um é igual ao estado final do outro. Caso isso seja verdadeiro, nós, por meio de strcat, adicionamos parênteses ao LE de um dos dois, adicionamos o pipe para dizer que é ou, e concatenamos os dois dentro de um deles, ou seja, nós reescrevemos o LE de um e apagamos o outro delta. Dessa forma, como mostrado aqui no slide, nós temos 1 a 1 que vai ser concatenado com 1B1. Dessa forma, nós reescrevemos o A por meio do strcat, ou seja, ficaria 1A ou B1, e nós chamaríamos uma função para excluir o B.
Agora vamos falar um pouco da função coloca estrela. Nessa função, nós analisamos se dentro do código, dentro do FD, existe um ciclo. O que é um ciclo? É quando você tem um delta com estado inicial igual ao estado final. Aí, o que é que essa função faz? Ela vai analisar isso. Caso exista esse delta, vamos adicionar um asterisco ao final do LE. Ah, mas de que forma nós fazemos isso? Por meio de um strcat. Analisamos por meio de if e adicionamos por meio de um strcat um asterisco no final. Essa função ela é chamada após adicionar ou. Porque caso existam dois ciclos com o mesmo estado inicial e o mesmo estado final, ela concatena os dois para depois adicionar asterisco só posteriormente, fora do parênteses. Bem, e é isso. O autômato 2 ele retorna uma string, que é exatamente a expressão regular. Agora eu vou deixar um pouco para Felipe falar um pouco mais sobre o Automax para vocês. Olá, meu nome é José Felipe e vou falar um pouco sobre o Automax. O Automax é considerado uma mistura dos outros dois programas falados anteriormente, podendo desta forma realizar tanto a tradução do autômato 1, FND to ER, ou seja, autômato não determinístico para autômato finito determinístico, quanto a tradução do autômato 2, autômato finito determinístico para expressão regular, ou AFD to ER. Tudo isso depende da chave e da execução e da quíntupla presente no arquivo. Foram inseridas duas funções, nas quais são responsáveis justamente por identificar qual autômato está sendo chamado e processar as informações necessárias. Para resolver um autômato finito não determinístico para autômato finito determinístico, é necessário acrescentar a chave "-n" na hora de executar. Isso irá fazer com que o código chame a função autômato1 presente no código. Essa função é responsável por executar a tradução escolhida, seguindo a mesma lógica do programa auto1. Para resolver um autômato finito determinístico para expressão regular, é necessário acrescentar a chave "-d" na hora de executar. Isso irá chamar a função autômato2. Essa função é responsável por executar a tradução escolhida, seguindo a mesma lógica do programa auto2. No final, a saída será uma string contendo uma expressão regular. Para usar o cat como entrada, é necessário seguir o seguinte comando: cat, nome do arquivo, pipe, comando de execução e a chave necessária para poder entender que tipo de operação irá fazer. No exemplo, está usado o "-d". Então vamos mostrar um exemplo de como o nosso código funcionará. No exemplo à frente, temos uma quíntupla de FND. O K representa o número de estados, tendo assim 3 estados no exemplo. A letra A representa o alfabeto. No caso, está a letra B, significando que o alfabeto contém A e B. O estado inicial é representado pela letra S e no exemplo está no estado de número 0. A lista de estados finais está como F e o exemplo acima tem 1 como um estado final. E o D representa os seus deltas. Após executar o comando fnd to fd, temos a seguinte quíntupla como resultado. O número de estados se manteve em 3, o alfabeto se manteve em B, o estado inicial se manteve em 0 e o estado final ganhou o 2, agora além do 1. Os deltas foi retirado do espaço vazio e adicionado um novo delta chamado 2A1. Se executarmos o comando fd to com o resultado obtido, temos a seguinte string: